Então você quer ficar rico e quer ficar rico rápido. Só tem um problema. Moçambique não apoia o seu espírito empreendedor. Então você decide criar uma empresa numa ilha no meio do nada e voa lá. Nos dias de hoje, ninguém te pode proibir de abrir um negócio duvidoso. E o pior de tudo, mesmo um cliente insatisfeito te pode processar caso o dinheiro desapareça magicamente. Está a faltar alguma coisa. É mesmo sobre a propaganda, a alma do negócio. Eu sempre via vários influenciadores a divulgarem empresas de apostas e cassinos online. É que tinha algo estranho a acontecer e eu só fui me aperceber depois que analisei isso. A maior parte dos influenciadores de Moçambique estava a divulgar esses tipos de sites nos vídeos deles e não porque era simplesmente aquela parceira de YouTube que precisava de dinheiro, se é que você me entende. Eu sempre fiquei me perguntando, por que tanta gente a divulgar cassinos online e casas de apostas se o negócio realmente é legítimo? Qual é o motivo de gastar tanto dinheiro pagando pessoas para promover esses produtos? Não bastava incentivar os clientes que tiveram sucesso a fazer isso? A partir daí eu resolvi investigar o que estava realmente a acontecer. A verdade é que este pode ser um esquema mais sujo da história da internet moderna. E antes de explicar o esquema por detrás da legião de influenciadores que divulga essas empresas em Moçambique, é preciso fundamentar o risco ao qual essas pessoas impõem ao seu público. Afinal, o que faz com que um ser humano aparentemente talentoso e inteligente arrisque grande parte do seu patrimônio numa aposta onde a probabilidade das coisas darem erradas é a certa? Porque não se engane, a ruína financeira dos jogos de azar não está destinada apenas aos trouxas. Michael Jordan, por exemplo, um lendário jogador de basquetebol, ficou conhecido não apenas pelas suas habilidades na quadra, mas também pelas suas apostas milionárias em jogos de golfe e cartas. Seu vício nos jogos tornou-se tão preocupante e alguns acreditam que a sua primeira aposentadoria foi uma tentativa de lidar com o problema. Pamela Anderson também se envolveu no mundo de cassinos. Ele chegou a admitir que acumulou uma dívida de mais de $250 mil em jogos de póquer. Charles Barkley, outro ex-jogador de basquete, também confessou perder cerca de $10 milhões em apostas ao longo da sua vida. Charlie Sheen, um ator que tinha um vício tão grande em apostas e que, segundo os relatos, ele gastava cerca de $200 mil por semana em jogos. Um vício que acabou afetando a sua vida pessoal e profissional, levando-lhe a muitos problemas que incluem o divórcio e a admissão do seu famoso papel na série. Mas então, o que leva as pessoas inteligentes, bem-sucedidas a fazerem tais acordos aparentemente irracionais? A resposta desta pergunta está na natureza eficiente dos jogos de azar e na forma como eles se aproveitam das fraquezas psicológicas humanas. Os jogos de azar são projetados para criar uma sensação excitante de previsão, libertando dopaminas no cérebro. Essa sensação de ganhar torna-se viciante, mesmo quando as probabilidades estão contra o jogador. A promessa de uma grande recompensa os mantém a jogar. Suas empresas como a Betway, Elephant Bet, assim como os jogos de azar em geral, se aproveitam do chamado viés da disponibilidade, que é a tendência de superestimar a possibilidade de eventos que são facilmente lembrados ou imaginados. Por isso, muitas vezes, quando vemos ou ouvimos histórias de pessoas que ganharam na lotaria ou em jogos de cassino, é fácil acreditar que também podemos ter essa sorte, mas a realidade não é bem essa. A verdade é que as chances de ganhar estão fortemente contra si. Uma pergunta: se eu te oferecer um acordo onde você me dá 100 meticais e te devolve 94 ou 80 meticais, aceitaria esse acordo? É claro que não. Mas por alguma razão, pessoas inteligentes fazem esses tipos de acordo todos os dias através de um dos mais famosos jogos de azar, a roleta. Veja bem, uma mesa de roleta americana tem 38 números com 0, duplo 0 e os números de 1 a 36, sendo que as melhores probabilidades na mesa estão nas casas vermelhas, pretas, par e ímpares. Se você apostar 5 meticais no vermelho, por exemplo, e a bola cair no número vermelho, você dobra seu dinheiro e ganha 5 meticais. Infelizmente, o que a sua mente ignora é que a bola pode cair no 0 ou no duplo 0, que não são vermelhos, nem pretos, nem pares, nem ímpares. Agora, se o 0 e o duplo 0 não existissem, jogar na roleta faria todo o sentido, porque se você entrasse com 100 meticais e jogasse 100 vezes, provavelmente sairia com 100 meticais, uma vez que seria uma chance de 50% de dobrar ou então de perder o seu dinheiro a cada vez que apostasse. Tristemente, isso está longe de ser uma realidade. Na verdade, esses zeros fazem com que as suas chances de dobrar o taco caiam para 47%. Isso significa que para cada metical que você joga, perde 5 centavos. Será que você me entende? Então, o fato das pessoas fazerem essas apostas não pode ser racional, porque se fosse, a conclusão lógica seria ficar longe desses jogos
Mas o motivo das apostas parece ser totalmente emocional. Verdadeiramente falando, todos os jogos de cassinos não passam de golpes psicológicos projetados para explorar o seu ser vulnerável especificamente da sua mente. Por exemplo, você prefere com 100% de certeza receber 5 meticais ou prefere ter 80% de chance de receber 7,25 meticais? Provavelmente você prefere os 5 meticais garantidos. Pelo menos foi isso que 77% das pessoas escolheram em uma pesquisa. Mas o que elas não sabiam era que essas duas opções valem exatamente a mesma coisa. Porque se você escolhesse a aposta de 80%, infinitas vezes receberia em média 5 meticais cada vez. E quando você adiciona o fator emocional a essa decisão, é fácil entender o motivo. A verdade é que as pessoas preferem evitar a dor do que sentir a alegria de ganhar essa mesma quantia, porque o efeito negativo de perder 5 meticais é maior do que o efeito positivo de ganhar o mesmo 5 meticais. Aqui algo interessante começa a acontecer quando você altera as possibilidades. Outro exemplo é, você preferia 100% de chance de receber 5 meticais ou preferia 0,5% de ganhar 1000 meticais? As duas opções continuam valendo exatamente a mesma quantia, mas desta vez as pessoas preferem a aposta. 36% de pessoas entrevistadas disseram que aceitariam os 5 meticais, enquanto que 64% preferiram a chance de 0,5% de ganhar 1000 meticais. E é aí que você começa a entender que os seres humanos gostam de riscos de baixa probabilidade, mas preferem uma chance mínima de ganhar uma bolada do que um pequeno ganho certo. A explicação para isso está no fato de que as pessoas superestimam a possibilidade de ganhos quando a recompensa é grande no caso da lotaria. Por exemplo, o dinheiro que você gasta no bilhete tem um pouco impacto prático na vida de qualquer pessoa. No entanto, aquela mínima possibilidade de ganhar milhões já é suficiente para que a pessoa deposite toda a sua fé para aquele evento matematicamente impossível de acontecer. Isso já seria motivo suficiente para considerarmos a prática dos cassinos no mínimo antiética, mas que existe um jogo ainda mais sujo a ser jogado por atrás dos planos. Existe uma vulnerabilidade psicológica na mente humana ainda mais perigosa do que viés de disponibilidade. É uma vulnerabilidade usada pelos cassinos na intenção decidida de te viciar quimicamente nos jogos, e eles fazem isso através de uma técnica chamada reforço periódico. Isso funciona assim. As máquinas são programadas para alimentar o seu sistema de recompensa com pequenos ganhos imprevisíveis. E é exatamente essa imprevisibilidade que te mantém preso ao jogo. A ideia é que se você perdesse todas as vezes rapidamente, ficaria frustrado e pararia de jogar. E como os pequenos ganhos podem acontecer sem um padrão de possibilidade, o seu sistema de dopamina implora para que continue a jogar mesmo que perca todo o seu dinheiro. Isso modifica o seu cérebro a nível químico, tornando-te um mero escravo daquele golpe. Mas o golpe não para por aí. E se esse tipo de manipulação acontece em cassinos físicos, o que acha que acontece num algoritmo que ninguém tem acesso, que é o caso dos cassinos online? Apesar de existirem diversos cassinos online, é impossível ignorar que uma dessas empresas que faz muito barulho aqui em Moçambique, o nome dela é a Betway.com. Quer dizer, você mal consegue abrir a TV, o YouTube ou o Instagram sem receber uma propaganda da Betway. Então por que não investigar o que está por detrás dessa empresa, e em especial de acordo com as leis moçambicanas? Os jogos de azar em Moçambique não têm uma lei exata ou que impede. Só dizem que é permitido para cassinos, desde que sejam de uma sociedade anônima, o que me leva a crer que a empresa é internacional. E é aí que surge a primeira inconsistência, porque aparentemente a conta oficial do Instagram tem o @Betway Moss, e toda a comunidade da conta está também voltada para o público moçambicano. Vamos ver o que tem nesse link. Apesar do site oficial também ser 100% em português, pode ser que este seja um sistema adotado à localização do usuário. Então, para garantir, vamos fazer uma busca. É uma aba anônima com VPN apontado para um servidor asiático. Interessante, continua em português. Será que essa é uma empresa moçambicana legítima? E onde será que fica a sede? Vá lá, é uma ilha minúscula, é Malta. Deixa ver o prédio no Google. O que será isso? Que site mal feito? Tem cara de fechada? A tradução do que está escrito aqui deixa as coisas ainda mais suspeitas. O mais irônico é que com essa página mal feita e nada confiável, o significado do nome dessa empresa em português seria confie mais, ok? Talvez eu esteja procurando um lugar errado. Pode ser que a Betway tenha sua sede em algum outro endereço. Seus pagamentos podem ser processados por fora. As coisas estão a ficar mais estranhas. Aqui nem abre, enfim.
Ou seja, provavelmente é uma laranja profissional que responde por empresas cujos donos não querem ser descobertos e uma dessas empresas é responsável por processar os pagamentos. Aparentemente a sua sede oficial vai ser essa. Daí lembra aquela cheia de ameaças, alegando ter sido roubado do Google. Que estranho, hein? Tem cassinos no mundo inteiro com a mesma sede e as mensagens são todas dessas pessoas. Calmem. Esses aí podem ser só maus perdedores que não aceitaram terem perdido no jogo certo. Bom, tem mais de 23 mil dessas pessoas que estão a ser maus perdedores. Não reclamam aqui. Alguém tem que ensinar a essas pessoas a ter mais espírito esportivo. Por aí vai, ou seja, você abre uma conta em menos de 1 minuto, registra um e-mail, uma senha e data de nascimento, deposita seu valor por M-Pesa, Mola ou ponto 24. Também em menos de 1 minuto e em que quase 100% dos casos você vai perder todo o dinheiro a jogar e nas raras ocasiões você ganha. É isso que vai acontecer. Agora é doloroso ver isso. Além de te enrolarem pedindo uma lista de documentos que são desde o seu bilhete, o teu BI, até o certificado do nascimento do seu cão, o seu saldo simplesmente vai desaparecer da conta. Fim do papo. Não gostou? Fique à vontade para pegar um voo até Malta, encontrar o advogado nativo e processar a empresa que está agindo sobre as leis de um país e que tem a mesma fama jurídica de um palhaço no circo. E sabe o que é pior? Nada disso precisaria estar sendo exposto se as pessoas entendessem o real significado da palavra valor. Porque se você acha que o capitalismo é um modelo unitário mais aceito no mundo, que esse é o único sistema onde duas pessoas dizem obrigado ao fazerem uma troca. Por exemplo, quando você entrega o seu dinheiro nas mãos de um mecânico que consertou seu carro, aquela quantia não foi simplesmente subtraída do seu bolso e adicionada ao dele. No meio disso, houve um serviço prestado, houve um valor sendo gerado nessa transação e foi feito com base no valor que aquele mecânico gerou para si, ou seja, um valor intangível foi criado do nada naquela transação. Agora se faça uma pergunta: como é que a B2, Elephant, 88, etc. ganham dinheiro? Que tipo de valores eles geram? Qual é o serviço eles prestam como modelo de negócio? Não existe valor sendo gerado ali. Elas dependem exclusivamente de pessoas que perdem dinheiro para que o negócio funcione. No meu vídeo, a verdade sobre dinheiro, eu me aprofundo mais nessa relação entre dinheiro e o valor, mas quando você entende isso, fica fácil. Por que é tão lucrativo para a empresa gastar milhões comprando influenciadores para divulgarem o site? E como não há valores sendo gerados, a única coisa que resta para cada cliente é o trauma e a frustração. O cliente que já perdeu todo o seu dinheiro numa das casas de aposta, não tem como continuar sendo lucrativo. Então, essas empresas precisam de um fluxo constante de novos idiotas se cadastrando todos os dias. É isso que qualquer cassino online faz. Então, por que essas casas de aposta se destacam tanto em Moçambique? Como é que alguns dos maiores influenciadores do país estão dispostos a colocar a sua reputação em risco para divulgar essas empresas? Alguma coisa ainda não está a bater bem nessa história. Esse parece ser o maior movimento de compra de influência na história da internet moçambicana. Mas agora chegou a hora de tirar essa história a limpo. Não se engane, uma empresa cujo lucro está ligado à inocência e à ganância das pessoas não precisa economizar quando o assunto é pegar a boleia da influência de um criador de conteúdos na internet. Você provavelmente já ouviu a frase: tudo tem seu preço. Você tem influência na internet, na TV, etc. Quer mudar de vida aparentemente, a B2, Elephant, 88Bet e mais estão dispostos a chegarem ao seu preço. Tem um problema. A B2 e todos os sites de apostas, vocês nunca vão conseguir comprar alguns de nós. Sabem por quê? Porque algumas pessoas entendem que nenhum dinheiro nesse mundo é capaz de comprar paz de espírito. Até pode dizer que não tem nada de errado em aceitar esses tipos de contratos, porque fazer aposta é uma decisão de responsabilidade de cada indivíduo. Mas o que muitas pessoas não entendem é que a decisão de um indivíduo pode ser influenciada e a influência pode ser comprada. Existem duas formas pelas quais as pessoas dirigem uma informação e tomam uma decisão de compra. A primeira é chamada processamento de rota central, que é uma mensagem baseada em argumentos lógicos e na qualidade de argumentação apresentada. É basicamente o que eu faço aqui nesse vídeo. Eu apresento o argumento, fundamento tudo para que não haja ruído na mensagem. Mas existe outra forma conhecida como processamento de rota periférica. Essa é uma abordagem que se baseia em sinais externos como prestígio, aparência e a conexão emocional que você tem com o vendedor. Sabe aquele famoso argumento: poxa, você me conhece, sabe que eu jamais colocaria a ti.
é uma das coisas erradas. Você é meu, não se bata. Isso é uma comunicação feita pela rota periférica. Nesse caso, os consumidores tomam decisões com base em fatores superficiais e emocionais. As propagandas de influenciadores para as empresas de cassino operam usando a rota periférica de processamento, porque todo o histórico de criação de conteúdo e conexão com o público que aquela pessoa passou anos a construir enquanto gerava audiência é levado em consideração quando elas ofuscam algum produto. Pode até parecer que não, mas isso é tão poderoso que fez com que eu mesmo questionasse toda a minha pesquisa para criar esse vídeo. Alguns dias atrás, bem no meio da construção desse roteiro, um dos meus canais favoritos no YouTube me pegou de surpresa com uma propaganda da Betway. O Emerson Miranda é um dos apresentadores que mais tem credibilidade comigo na carreira profissional. E quando eu vi isso, a minha reação inconsciente imediata foi: meu Deus, eu devo estar errado. Será que eu estou exagerando nesse vídeo sobre os cassinos? Mas aí eu revisei tudo o que eu já tinha escrito para entender, para tentar encontrar alguma incoerência e chegar à conclusão de que parece que você tem o seu preço e a Betway decidiu pagar, né? E para ser justo com você e com todas as outras influências, eu não posso simplesmente exigir que vocês tenham consciência do mal que estão a fazer para a audiência de vocês. Vocês certamente não fizeram uma pesquisa profunda como a desse vídeo. E no caso específico do Emerson Miranda, apesar de muito inteligente, não dá para negar que ele ainda é um homem novo e ainda está na idade de cometer esse tipo de erro na intenção de acertar. A verdade é que parece ser uma simples divulgação hoje. A verdade pode acabar com a vida de alguns dos seus seguidores, aqueles que almejam chegar onde você chegou, aqueles que te deram tudo o que você conquistou na vida. O que é estranho é que todos os influenciadores que divulgam essas empresas em que testaram os jogos começaram com um certo taco e terminaram com muito mais dinheiro no bolso. Fica esperto, porque não é bem isso que acontece com quem sendo influenciado por esses aí. Quando você aceita um contrato desse tipo, o que você está a fazer é usar da confiança que a sua audiência deposita em si para que possa ganhar dinheiro, mas a questão é que só você é quem está a ganhar. Sabe o que acontece com a sua audiência, aquela que acreditou na sua palavra? Acontece isso daqui. E pode até ser que no caso de Emerson Miranda ou de alguns outros influenciadores, a divulgação não tenha sido com base na má fé, pelo menos até eles assistirem esse vídeo aqui. Mas em outros casos fica muito difícil de engolir esse papo. É muito simples. Emerson tem um canal com mais de 200 mil pessoas que lhe seguem, incluindo crianças que assistem e o admiram, mas fazer vídeo desses disfarçado de brincadeirinha sem avisar que está a ganhar milhões pela publicidade, dá a entender que a única possibilidade na mesa é de que aquela criança vai multiplicar o dinheiro fácil, o que não é bem assim. E lamentavelmente nem sequer menciona uma separada possibilidade de se perder aquele dinheiro. Meu Deus do céu! Quando você acha que ele finalmente vai avisar de que é um jogo de risco para maiores de 18 anos? Nunca! Ele só fala de que tem um desconto top para te incentivar a jogar. Irmão, você não passa de um canal. Eu só não sei qual é o tipo de fundamental que você usa para conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir todas as noites tranquilo. Uma coisa vos garanto, a justiça pode tardar, mas ela não falha. Esse dinheiro que agora vos traz uma vida de luxo e conforto escorre sangue dos vossos fiéis inscritos. E é por isso que um dia esse mesmo dinheiro será um motivo da vossa ruína. Obrigado por ter chegado até aqui. Meu nome é Adam. Essa é a minha contribuição para com a sociedade.